Essa linda paisagem é um convite para você embarcar no último episódio da série Nosso Patrimônio, Nossa História. Viemos ao sertão do Moxotó, essa região que pulsa cultura. Ali embaixo está Arco Verde, onde vamos às suas construções históricas e à estação de trem que foi o primeiro ponto de cultura do Brasil. Daqui vamos para a Sertânia, onde o complexo ferroviário também se tornou um espaço cultural. É o Armazém Central das Artes. E de lá, finalizamos a nossa viagem em Custódia, na comunidade quilombola do Carvalho. E é já com gostinho de saudade que eu digo a você, pega essa carona com a gente. Dessa terra herdei as histórias que vieram antes de eu chegar. Roda mundo, roda menina, que é aqui onde eu vou te contar. Dessa terra eu conto os passos de quem foi, de quem quis ficar. Não esquece que essa menina, lembre que tem lugar pra voltar. Nosso patrimônio, nossa história. Nosso patrimônio, nossa história. Nosso patrimônio, nossa história. Nosso patrimônio, nossa história. Estamos em Arco Verde, berço dos grandes artistas, terra dos cocos do sertão e das folias de boi. Aqui, alguns prédios resistem ao tempo, como a Casa Augusto Cavalcante. Em suas ruas, também chama a atenção a Igreja de Nossa Senhora do Livramento, que, embora tenha sofrido muitas reformas, é datada de 1841. E o Cinema Rio Branco, uma história de amor à sétima arte, iniciada em 1917. A história de Arco Verde, ela começa desde o início do povoamento aqui da cidade. Ela se iniciou com os primeiros povos indígenas que habitaram aqui a região, e aí teve a mescla da mistura entre o indígena com o português, porque na época da colonização do Brasil, na época das capitanias hereditárias, era muito comum que as cidades de interior fossem habitadas por fazendas e fazendeiros. E aí, durante esse processo de expansão territorial, os portugueses aqui chegaram e aí teve aquela junção do português com o indígena. A matriz do Livramento, ela foi construída justamente a partir do desejo de um português chamado Leonardo Couto, que ele veio para cá, para a cidade, para cuidar da sua fazenda. E aí um dos pedidos dele foi justamente que a coroa portuguesa providenciasse a construção dessa matriz. Atualmente ela apresenta-se restaurada, em bom estado de conservação, porém ao longo do tempo ela foi sofrendo modificações, então o estado original dela não foi mantido, ela sofreu restauros, reformas e hoje ela encontra-se diferente do que foi no passado. Porém, o seu conteúdo histórico se mantém, porque é um marco importante para as cidades. As construções, principalmente as igrejas católicas, elas têm essa forte influência nas cidades do interior. E em relação a outros edifícios, a gente pode mencionar também o Cinema Rio Branco. O Cinema Rio Branco, que ele recebeu o título de cinema mais antigo da América Latina. Ele foi construído em 1917. E já entrando também na parte da análise da arquitetura, nós temos também um exemplar, que é a estação ferroviária, que eram por onde eram trazidos os filmes que passavam no Cinema Rio Branco. Então a estação ela tem essa importância não só para o desenvolvimento econômico da cidade, mas também esse incentivo cultural. A gente precisa conhecer para preservar. Então, é conhecendo a história dessas figuras, dessa arquitetura, desses monumentos, que a gente passa, então, a pertencer à cidade. O nome da cidade é uma homenagem ao cardeal Arco Verde, que foi o primeiro cardeal do Brasil e da América Latina. A casa foi berço do religioso que nasceu em 1850 neste pedaço de sertão e é uma das construções rurais mais antigas do estado, provavelmente erguida entre o final do século XVIII e início do XIX. E Arco Verde recebeu diversas nomenclaturas, já passou pelo nome intitulado como Olho d'Água dos Bredos, Rio Branco, até chegar a Arco Verde, que é em homenagem a esse cardeal Arco Verde. Então ele nasceu na zona rural, em uma casa simples, uma casa em que apresenta um terraço, alguns cômodos internos. A arquitetura é uma arquitetura também simples, mas uma arquitetura que representa a história desse povo rural que habitou essa região e que deu origem a muitas cidades que nós temos no Brasil.
Os trilhos de trem que cruzam os sertões foram durante muitos anos o caminho do desenvolvimento, por onde chegavam mantimentos, novidades e até as cartas de amor. Hoje, já sem suas finalidades iniciais, eles nos levam a espaços que se tornaram verdadeiros caldeirões culturais. Aqui em Arco Verde está um dos maiores exemplos. A antiga estação ferroviária, inaugurada em 1912 e que funcionou até 1980, se transformou na Estação da Cultura, um espaço cultural que abriga grupos artísticos desde 2001 e em 2004 se tornou o primeiro ponto de cultura do Brasil. Ney é integrante da Associação Estação da Cultura e diretor da Tropa do Balacobaco, um dos grupos que fazem isso aqui, um palco vivo. Ney, explica pra gente como é que surge esse movimento, essa retomada desse espaço. A Estação da Cultura ela nasce em 2001, 17 de novembro de 2001, e nasce do desejo de ter um lugar para produção de arte na cidade, né? Naquele tempo, o único lugar que Arco Verde dispunha para produção artística era o SESC, um grupo de artistas, de atores e atrizes, com desejo de produzir, de ter um espaço para que garantisse, né, esse fazer. Olham para esse espaço que já estava abandonado há algum tempo, de portas fechadas, lacradas, as portas com tijolos, e resolvem ocupar esse espaço para garantir que os artistas de Arco Verde tivessem um espaço autônomo, que eles pudessem produzir e criar seus trabalhos. E é assim que nasce a Estação da Cultura. Numa noite de 17 de novembro, eles pulam o teto, que não tinha teto, né? Não tinha mais, estava muito deteriorado o espaço, e passam a ocupar esse espaço, né? Moram aqui durante 9 meses e é isso que garante que nós estejamos aqui depois de 22 anos. E como é que a associação consegue manter essa estação, assim? Porque é um patrimônio, tem todas as questões estruturais para preservar e também tem que ter programação, como é que se transformou essa região da cidade, como é que o público também aderiu a esse movimento de vocês? Então, no início foi pela vontade, pelo amor, pelo desejo dos próprios ocupantes, né? Dos artistas que estavam aqui, que se doaram e que doaram, além do seu tempo, seu dinheiro, sua disponibilidade para manter esse lugar. Então foi muito difícil, porque não teve apoio nenhum de nenhuma esfera do governo. E aí depois fomos tendo acesso aos editais de fomento, né? A estação foi o primeiro ponto de cultura do Brasil a assinar convênio com o governo federal, e então tem uma injeção tanto de dinheiro no lugar quanto de perspectiva, né? Porque aí com o dinheiro você consegue ampliar os seus trabalhos, e a estação foi crescendo assim, foi buscando editais, vendendo seus trabalhos, abrindo as portas para outros artistas. Hoje nós somos em 10 coletivos de diversas linguagens, né? Eu só queria dar parabéns a vocês, eu já fui, também já voltei, mesmo não sendo daqui, eu sou apaixonado declaradamente pela a história da Estação da Cultura, mas toda vez tem que dizer o adeus, né? Até logo, até logo, e eu acho que chegou o momento que a gente tem que seguir a estrada, mas obrigado por receber a gente, viu? A gente que agradece, a estação está sempre de portas abertas. Obrigado. Valeu. E a gente continua seguindo o trajeto dos trilhos ferroviários. Agora, chegamos à antiga estação de Sertânia, datada de 1933. Desde 2000, um de seus galpões se tornou o Armazém Central das Artes, espaço que abriga artesãos da cidade. Dentro, é possível encontrar peças dos mais variados estilos e técnicas. No ano de 2000, a gente veio para cá como Associação dos Artesãos e Artistas Populares de Sertânia, que atinge todo o artista, né? E aí a gente pegou a estação assim bem deteriorada. E ela estava muito assim acabada, mas mesmo assim a gente fez viemos para cá com a associação, colocamos nossas peças. É um espaço que assim central, né? Espaço central. E a história assim a gente tenta sempre
preservar, né? Porque a gente não pode deixar a cultura e nem o espaço também, o patrimônio, né? Que a gente vê tantos patrimônios destruídos, né? Tudo deteriorados, né? E aí quando eu cheguei assim como presidente, eu digo, não, eu vou mudar aquilo, eu vou mudar a visão daquilo ali. E graças a Deus aí mudou mesmo. Entrar no armazém, além de admirar os talentos dos artesãos, é também encontrar suas histórias. Cada um com sua particularidade, forma uma colcha de retalhos da memória de Sertânia. Desde eu criança que eu não conheço isso aqui. Isso aqui era onde guardava móveis da rede ferroviária, né? No outro pavilhão era onde o povo pegava o trem, passagem, tirava bilhete, era lá. Eu trabalho muito ultimamente com coisa do mato, garrancho. Bucha vegetal, com que eu faço esses presépios. Os cipó, cato florzinhas, de umas eu quebro, emendo, faço outras diferentes para não ficar todo mundo igual. Bom, e sai por um mato procurando. O que eu achar, vou trazendo. Quando eu era jovem, eu só fazia coisa assim, besteirinha, né? Comecei a aprender, aí depois que eu me casei, depois que eu tive minha primeira menina, aí eu comecei a desenvolver fazendo vestido para ela, né? Que ela era pequenininha, aí eu comecei a fazer vestido para ela. Aí depois comecei a fazer para a boneca dela, né? Eu comprava fazia as bonequinhas de pano, que eu faço boneca de pano também. Aí eu fazia as bonequinhas de pano e vestia. Aí, e para minha menina mais velha, né? Aí depois me acostumei. Eu trabalhava em outras áreas, aí com os colegas eu fui vendo que eles faziam um artesanato, fui me interessando e assim acabei aprendendo rapidinho. O artesanato está no sangue dos sertanienses. São modos de fazer que passam de geração em geração. Artesanato é família, raízes. Meus pais, minha família materna, toda aqui em Sertânia, todos adquirimos avós dos meus bisavós, entendeu? Essa arte foi passando de um para o outro, que cada um com artesanato diferente. Trabalho com madeira e com pintura aproximadamente já faz uns 20 anos, né? Eu trabalho com madeira de umburana, né? A gente coleta madeira de descarte, né? Busca na natureza madeira que já está morta. A inspiração é a cultura nordestina mesmo, né? É o que a gente representa, né? É o que nossos pais viveram antes e a gente vem tentando resgatar e manter através da arte, né? Eu aprendi a fazer bolsa por viagem. Eu fui uma viagem em São Paulo, aí lá a gente não podia sair de casa, que é muito perigoso. Aí eu ficava muito entediada, tinha 15 anos. Aí eu falei pra ela, eu tinha que procurar alguma coisa pra fazer. Aí ela começou a me ensinar o crochê. Aí eu aprendi com ela os pontos básicos. Aí desses pontos básicos eu aprendi e não fiz mais. Aí há 3 anos atrás, aí eu fui para cá para a associação de trabalhar aqui, hein? Aí a presidente me deu a ideia de retomar novamente o meu crochê. Sim. E assim eu retomei, fazendo bolsa, já estou ensinando pessoas, já ensinei 2 meninas a fazer também. E estou levando o crochê para frente. Joseandro é um artista da palavra. Aqui, seus poemas e cordéis ganham forma em estampas. As pessoas não consomem arte, não consomem poesia, não consomem literatura de cordel, porque muitas vezes elas não têm oportunidade. Porque quando as oportunidades surgem, as pessoas inclusive nos surpreendem. O trem não apita mais no largo da estação. Lembro da velha estação, do trem Maria Fumaça. Tudo passa, tudo passa. Levava do nosso chão fardos de branco algodão, colhidos pelos roçados, e meus irmãos desnudados numa miséria sem fim. Agora viemos na Rua da Matriz, antigamente chamada de Rua Velha. Aqui são encontradas algumas casas que foram as primeiras construções da cidade. O primeiro prédio, assim, o marco zero histórico, identitário de Sertânia é a Igreja Matriz, que foi erguida em 1810. A igreja
primeira, mais rústica, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, era uma torre só. A igreja matriz de hoje, essa construção de hoje, ela é de 2 torres e foi feita no início da década de 20 do século passado pelo Padre Leão. Além da igreja, atrás de mim, o primeiro conjunto de casas, né, que historicamente é concebido por Antão Alves e Catarina, os fundadores de Sertânia que não deixaram descendentes. A gente fala aqui que a filha de Catarina e Antão Alves é a cidade de Sertânia. Então aqui formou os primeiros, ao redor da Feira de Gado e da Matriz, o primeiro povoamento. Deixamos o aconchego de Sertânia para voltar à estrada. Estamos quase chegando ao nosso último destino da temporada. E chegamos à última parada dessa nossa jornada que cruzou o sertão em busca de memórias. É hora de conhecer Custódia. E o ponto de encontro da cidade é aqui na Praça Padre Leão, que fica em frente à Igreja Matriz de São José, uma construção do início do século XX. Essa igreja, ela é do início da década de 30. O planejamento foi feito pelo Padre Leão, italiano, que era arquiteto, e planejou esse conjunto arquitetônico. São as 2 praças, a casa que ele morava, por trás da igreja, e essa igreja. Agora, eu não sei por que carga d'água, um homem inteligente como o Padre Leão, ele mandou derrubar a capelinha original, que era tudo em homenagem a São José. Meu pai, que morreu há algum tempo, ele, quando era jovem, ajudou a construir, a montar aqueles anjos. Por dentro, internamente, ela tem uma organização muito próxima de uma arte assim, entre o gótico e o barroco. Pegamos mais um trecho de estrada. A 6 quilômetros do centro da cidade, por uma via de terra, chegamos à comunidade quilombola do Carvalho, um território ancestral. Aqui, fomos recebidos por seu Edivaldo e Dona Maria, personagens de uma história de resistência pelo patrimônio de seu povo. Eles tomaram para si a missão de cuidar da primeira igreja da comunidade, que tem mais de 400 anos. No aconchego e na simplicidade, a sensação é de visitar um lugar de paz, bem familiar. Pantaleão de Siqueira, quando chegou aqui, isso aqui era indígena, só tem índio aqui. Ele trouxe um padre chamado Febriaquino. Aí ele conseguiu amassar os índios, entre aspas, e fizeram uma capela. Aquele pedacinho lá foi puxado depois, viu? Era só desse canto para cá, tá vendo? Você vê que é diferente lá, tá? Fizeram essa capela, catequizaram os índios e foram trabalhando. Pantaleão de Siqueira se donou de Saco Grande, que eu não sei nem onde é, aqui para cima, até Cachoeirinha aqui embaixo. Ele doou isso aqui para os filhos, doou para os filhos. E aqui, do Cedo para cá, ficou para um cidadão chamado Capitão Lili. Capitão Lili era neto dele. Esse Capitão Lili era tão ruim que ele batia nos índios, nos escravos, ele judiava demais. Ele morreu, virou corpo seco. Enterraram ele nessa parede aqui, ó. Quando arrancaram aquele corpo seco. E enterraram o corpo seco ali no canto. Ele é enterrado aqui ainda. E Dona Maria, agora eu quero saber da senhora, me conta que lembranças é que a senhora tem desse espaço? Que a senhora sempre viu? Minha lembrança é muito forte. Praticamente, depois dos meus 7 anos de idade, eu convivi dentro dessa igreja. Porque tinha minha avó, ela juntava os netos e trazia para lavar. Quando era na época das novenas, que antigamente, quando chegava esse mês de maio, aí rezava o mês todinho. E a gente vinha, ela juntava os netos e trazia para cá para a gente lavar a igreja, tudo pequeno. E aí tinha as novenas o mês todinho, eu acompanhava, moleca pequena, mas tinha uma lembrança que eu acompanhava. Esse altar dela aqui era dentro da parede, né? E tinha tipo como uma calçadinha ali. Aí a gente vinha, o pessoal botava a gente lá em cima, sentado lá em cima, porque era muita gente dentro da igreja. De lá para cá, e o tempo foi passando, eu fui crescendo, fui ficando mais velha e até hoje estou aqui dentro dela. Eu acho que já tenho de 25 a 30 anos que eu luto por isso aqui. Que antes dele chegar, já tem uma luta da gente aqui por isso aqui, né? Porque, como ele já falou, a igreja abandonaram a igreja
Porque tinha o São Luís Gonzaga verdadeiro, ele era do tamanho desse aí, desse São Luís de França, né? Aí quando abandonaram a igreja... Roubaram o santo. Roubaram ele. A gente ficava, estudava aí, na escola que tinha aí a gente vinha brincar aqui, a igreja toda aberta e o santo aí no altar, abandonado. Mas a gente não tinha noção de nada, tudo criança, né? Aí quando foi um dia, se espalhou a notícia, roubaram São Luís da igreja. E o São Luís, rei de França, que foi o primeiro padroeiro, foi o Frei Biarquino que trouxe. A gente não conheceu ele, que foi o Frei Biarquino que trouxe para cá. Portugal. Quando ele construiu a capela, catetizou os índios, aí foi embora para São Luís do Maranhão. Escuta essa. E levou o São Luís, rei de França, para lá. Aí a capela ficou sem padroeiro. Aí juntou-se uma equipe de gente, compraram esse São Luís Gonzaga e trouxeram para cá. É uma imagem linda. Queria primeiro dar parabéns pelo trabalho de vocês aqui. Obrigada. Esse cuidado com esse patrimônio. Agradecer por receberem a gente. Não, é um prazer. É um prazer, pode ter certeza disso. Vocês aqui. E dizer que foi muito importante para a gente poder encerrar essa temporada de série em um lugar tão significativo, assim, uma comunidade quilombola, no meio do sertão, e que tem esse espaço aqui de memória, viu? E a gente fica contente com a visita, com a preocupação, pelo menos que a gente tem certeza que ainda existe alguém que se importa com isso. E vai ter mais. Eu queria agradecer também a você que nos acompanhou nessa jornada, que fez parte desses encontros muito bons com gente assim, com um povo como Dona Maria e com o seu Edivaldo. Obrigado. E dizer que foi ótimo estar desde lá do Velho Chico até aqui na comunidade quilombola em Custódia, com todo mundo e quem sabe até uma próxima temporada.